Olá a todos, agora vamos dar continuidade com a aula de matemática. Eu sou a professora Manuela, vamos ver o tema da aula de hoje. Hoje é a aula 199, mínimo múltiplo comum, e a sigla é MMC. Então vamos dar início à nossa aula. Temos aí mínimo múltiplo comum, também chamado de MMC. Temos aqui uma situação prática onde a gente vai ver uma aplicação do MMC. Em uma parada de ônibus, passa um ônibus da linha 418 a cada 15 minutos. E um outro da linha 560 a cada 20 minutos. Às 9 horas, passaram os dois ônibus juntos nessa parada. A que horas os dois ônibus voltarão a passar juntos novamente? Então temos aí um exemplo, de como a matemática, de como o MMC está presente na nossa vida. Olha só, até uma simples viagem de ônibus pode ser calculada por nós. Mas o que esse exemplo do ônibus tem a ver com o MMC? Agora a gente vai ver. Olha só, a gente viu lá que o ônibus da primeira linha, ele passa de 15 em 15 minutos. E o outro passa de 20 em 20 minutos. E está escrito lá que eles passam juntos às 9 horas. E a gente quer saber quando que eles vão passar juntos novamente. A gente tem várias formas de fazer isso. A gente pode ir contando todos os horários que eles vão passar, de 15 em 15 e de 20 em 20 até coincidir. Mas é aí que a matemática vem ajudar a gente com o MMC, que vai tornar esse cálculo mais fácil, para a gente não precisar estar contando de 15 em 15 e de 20 em 20, tá certo? Então, para isso, a gente precisa descobrir quem são os múltiplos de 15 e de 20. Então, vamos colocar aqui. Múltiplos de 15 e os múltiplos de 20. Quais são os múltiplos de 15? É só a gente contar de 15 em 15. Vai ser o 15, o 30, o 45. Vejam que eu estou somando sempre 15 a cada um desses termos. 60, 75... 90. Agora vamos ver os de 20. O 20, é só a gente contar de 20 em 20. 20, 40, 60, 80, 100 e assim por diante. Agora vamos voltar para o MMC. O que significa MMC? Mínimo múltiplo comum. Então, a gente tem que ver um múltiplo que seja comum aqui entre o 15 e o 20. E a gente já pode identificar de cara aqui o 60. Existem outros múltiplos aqui para frente que sejam comuns ao 15 e ao 20? Existem, só que como a própria sigla diz, a gente quer um mínimo, o menor múltiplo comum deles, ó. Então, o menor múltiplo comum deles vai ser o 60. Então, a gente pode escrever assim, ó, que o MMC entre 15 e 20 é igual a 60. O que isso significa? Para a nossa questão aqui, significa que em 60 minutos, depois de 60 minutos, esses dois ônibus eles vão passar novamente no mesmo horário. Ou seja, 60 minutos é o mesmo que 1 hora, né? Então, daqui a 60 minutos, ou daqui a 1 hora, eles vão novamente passar no mesmo horário. E qual vai ser esse horário? 10 horas, né? Então, eles passam juntos às 9 horas e depois eles vão passar juntos novamente às 10 horas. Mas, professora, é só desse jeito que a gente consegue calcular o MMC? Não, tem um jeito mais prático do que a gente for
ficar contando aqui até encontrar um mínimo múltiplo comum. O que a gente faz? A gente pega os valores, ó, 15 e 20, e faz essa divisão aqui. Primeiro, a gente vai decompor em fatores primos, que é dividir pelo menor número primo possível. Nesse caso é o 2. Como o 15 não tem divisão exata por 2, a gente repete ele. Aí a gente divide o 20. 20 por 2, 10. Aí novamente a gente divide por 2, porque o 10 ainda dá para dividir por 2. O 15 a gente repete novamente. 10 dividido por 2, 5. Agora não dá para a gente dividir nenhum desses por 2, então a gente vai para o nosso próximo número primo, que é o 3. Então a gente divide agora 15 por 3, que dá 5. 5 por 3 não dá para dividir, então a gente vai repetir ele. E agora a gente vai para o próximo número primo, que é o 5. Então, dividindo aqui 5 por 5, 1, e 5 por 5, 1. Então, a gente precisa chegar até aqui, ó, ao número 1, em relação aos dois números que a gente está calculando o MMC. E para descobrir o MMC, a gente vai multiplicar aqui, ó, o 2 por 2 por 3 e por 5. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Essa multiplicação aqui, o resultado dessa multiplicação, vai ser o nosso MMC. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. Então, é por isso que o MMC entre 15 e 20, olha só, é 60. Você pode fazer dessas duas formas. Você pode tirar aqui, ó, o MMC nesse formato que a gente acabou de aprender. Ou então, você pode fazer os múltiplos de cada um até encontrar o mínimo que seja comum entre eles, correto? Vamos ver mais um exemplo. Agora vamos descobrir o MMC de 30 e 40. Então a gente vai fazer daquela forma que a gente acabou de aprender, ó. 30 e 40, a gente divide pelo menor número primo, que é o 2. 30 dividido por 2, 15. 40 dividido por 2, 20. Agora a gente divide novamente por 2. O 15 não dá para dividir, não dá exato, então a gente repete ele. 20 dividido por 2, 10. Novamente dividimos por 2. Repete o 15 aqui, que a gente ainda não vai mexer nele. 10 dividido por 2, 5. Agora não dá mais para dividir por 2, vamos para o 3. 15 dividido por 3, 5. 5 por 3 não dá exato, então a gente repete o 5. Agora a gente vem aqui e divide por 5. 5 por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1. Então chegamos aqui no 1 e agora a gente vai fazer a multiplicação para saber qual é o MMC entre 30 e 40. Então vai ser essa multiplicação aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. O resultado vai ser o MMC entre 30 e 40. Então, nós vamos ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5, 120. Isso significa que o MMC entre 30 e 40 é igual a 120. Então, 120 é o menor múltiplo comum entre 30 e 40. Se você quisesse, você poderia fazer daquela forma também. Primeiro, os múltiplos
de 30 e depois os múltiplos de 40. Olha só, contando de 30 em 30, nós vamos ter 30, 60, 90, 120, 150, 180 e assim por diante. Agora, os múltiplos de 40. 40, 80, 120, 160, 200 e assim por diante. E vejam que qual é o múltiplo em comum que aparece primeiro aqui nos dois. É o 120, que é exatamente aqui o valor que a gente calculou. O MMC entre 30 e 40 é 120, ok? Vamos ver agora um último exemplo. Agora a gente tem aqui 3 valores. Vamos calcular o MMC de 15, 25 e 45. Não tem segredo nenhum. Vamos fazer da mesma forma, só que agora a gente tem 3 valores. 15, 25 e 45. Observem que nenhum deles é par. Então, a gente nem precisa dividir por 2, porque nenhum deles vai dar uma divisão exata. Então, a gente já vai para o próximo número primo, que é o 3. Então, dividindo 15 por 3 dá 5. 25 não dá exato, então a gente vai repetir aqui. 45 por 3, 15. Novamente, a gente vai dividir por 3, porque o 15 a gente ainda consegue dividir por 3. O 5 e o 25 não dá para dividir por 3, então a gente repete eles dois. E agora a gente divide o 15 por 3, que dá 5. Agora sim, não dá mais para dividir por 3, então a gente vai fazer a divisão por 5. 5 dividido por 5 é 1. 25 dividido por 5 é 5. 5 dividido por 5 é 1. Ainda não chegamos em todos os valores iguais a 1. Então, a gente vai dividir o que está faltando, que é o 5, a gente vai dividir por 5. Este 1 a gente repete, 5 dividido por 5, 1. E o último 1 a gente repete também. Pronto, chegamos aqui em todos os valores iguais a 1. Agora, a gente vai calcular qual é esse MMC. 3 vai ser 3 vezes 3, vezes 5, vezes 5. Isso aqui vai ser igual a quanto? 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 5, vamos ver aqui quanto é. Vou fazer um pouquinho aqui embaixo. 45 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 4, 20, com 2, 22. Então, olha só, 45 vezes 5 é igual a 225. O que isso significa? Que o MMC entre 15, 25 e 45 é igual a 225. Então, se vocês fossem fazer daquela forma também, e contando os múltiplos de 15 em 15, depois de 25 em 25, e o último de 45 em 45, a gente ia chegar que o mínimo múltiplo comum entre eles é o 225. Espero que vocês tenham compreendido. Agora, para a gente exercitar, vamos com a nossa dinâmica local interativa. Agora que você entendeu, vamos fazer o seguinte. Suponha agora que a linha 418 passe a cada 30 minutos e a linha 560 passe a cada 40 minutos. Depois de quantos minutos os dois ônibus passarão juntos novamente? Questão 2. Sua vez de mostrar que está craque. Descubra o MMC dos números a seguir.
Letra A, 12h36 e letra B, o MMC entre 15 e 30. Então vamos deixar um tempinho aí para vocês resolverem e daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta agora para o momento da nossa interatividade. Então, deixa eu ver quem respondeu aqui pra gente. Olha só, o Jeff respondeu que na questão 1 é a letra A. Vamos ver então, vamos conferir as respostas das questões da nossa DLE. Então, temos aí. Agora que você entendeu, vamos fazer o seguinte. Suponha que a linha do 418 passe a cada 30 minutos e a linha do 560 passe a cada 40 minutos. Depois de quantos minutos os dois ônibus passarão juntos novamente? Então, já temos aqui a resposta. Olha só, depois de 120 minutos ou 2 horas, né? Porque 1 hora tem 60 minutos e 120 é 2 vezes 60, que significa 2 horas. Mas vamos ver como que a gente chegou nesse resultado. Para chegar nesse resultado, a gente precisou calcular o MMC entre 30 e 40. Então, a gente pegou aqui o 30 e 40, dividiu por 2, aí ficou 30 por 2, 15, 40 por 2, 20. Novamente, a gente divide por 2. O 15 não dá para dividir, então a gente repete ele aqui. 20 dividido por 2 deu 10. E agora, novamente, a gente divide por 2. O 15 a gente repete. 10 dividido por 2, 5. Agora, a gente divide por 3. 15 dividido por 3, 5. O outro 5 a gente repete. E agora, sim, a gente divide por 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Chegamos aqui, ó. 1 e 1. E agora a gente só faz multiplicar esses valores para descobrir o MMC. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que vai ser o MMC entre 30 e 40. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5, chegamos ao resultado de 120. Por isso que depois de 120 minutos, os dois ônibus vão passar juntos novamente. Ou depois de 2 horas. Agora vamos para a questão 2. Sua vez de mostrar que está craque. Descubra o MMC dos números a seguir. Letra A, o MMC entre 12 e 36, já temos a resposta aqui, que é 36. E letra B, o MMC entre 15 e 30, já temos a resposta, que é 30. Então vamos ver como que a gente chegou nesse resultado. Temos aqui, olha, no item A, o MMC entre 12 e 36. A gente põe aqui o 12 e o 36 e divide por 2. 12 dividido por 2, 6. 36 dividido por 2, 18. Novamente, a gente divide por 2. 6 dividido por 2, 3. 18 dividido por 2, 9. Agora, nenhum desses dá para dividir por 2, então agora a gente começa a dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Ainda não acabou, ainda precisamos reduzir esse 3 que está faltando. Então, dividimos novamente por 3. 1 a gente repete, e agora 3 dividido por 3, 1. Então, a gente chega no que a gente precisa, né? Chegar no número 1 aqui em todos os valores onde a gente está calculando o MMC. E agora, para descobrir o MMC entre 12 e 36, a gente vai multiplicar esses valores. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que está aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 3, 36. Então, por isso que o MMC de 12 e 36 é igual a 36, ok? Agora vamos ver o item B. O MMC entre 15 e 30. Colocamos aqui o 15 e o 30, dividimos por 2. Não dá para dividir o 15, então a gente repete ele. 30 dividido por 2, 15. Agora não dá mais para dividir por 2, a gente divide por 3. 15 dividido por 3, 5. 15 dividido por 3, 5. E finalmente a gente divide por 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Então, chegamos no objetivo, 1 e 1 aqui desse lado, e para calcular o MMC
Entre 15 e 30, a gente vai multiplicar esses valores. 2 vezes 3 vezes 5. Tá aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. O que significa que o MMC de 15 e 30 é igual a 30. Bem simples, né? Da gente calcular. Espero que vocês tenham compreendido como calcular o MMC. Não é difícil, é só ter muita atenção, dividir direitinho lá os valores primos, são valores pequenos, a gente não tem muita dificuldade com isso, na verdade. Então a gente vai encerrar por aqui e a gente se vê na próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.